Informação de qualidade e as personalidades da nossa região estão em destaque no Radar Regional, com Juscelino Ferreira. De segunda a sexta-feira, das 16 às 18 horas, na Cidade 96. Radar Regional, que tem um oferecimento de Carmo Veículos e Universo Hidráulico, está de volta, juntinho, ligadinhos com vocês aí. E quem já está conosco aqui nos estúdios é ela sim, a Mariela Janice, mais conhecida como Mariela França, que é, gente, gestora técnica gestora técnica, olha só, o nome é bem grandinho, hein? Gestora técnica da Instância de Governança Regional de Turismo Grutas, do Circuito das Grutas. Eu coloquei aí bem direitinho, né, a nominação, porque daqui a pouquinho a Mariela ela vai explicar mais pra gente sobre tudo isso, e aí eu já te convido para ficar bem ligadinho, bem antenado no nosso bate-papo, porque claro, vamos falar dela sim, mas ela vai falar pra gente aqui sobre todas essas belezas, essas joias que fazem parte aqui, né, da nossa região e que nós temos o privilégio, né, de poder aí ter à nossa disposição, não é? Vamos colocar assim, para você ir nos acompanhando aí, nos ouvindo, mas também você já pode entrar aí, por exemplo, no Instagram, Circuito das Grutas MG, que tem todo um conteúdo lá, tem muitas imagens bacanas. Enquanto você vai rolando o feed, você vai acompanhando aqui o nosso bate-papo. Mariela França, né, Mariela Janice, muito prazer, muitíssimo obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, seja muitíssimo bem-vinda, viu? Ótima tarde. Que alegria, né? Estar aqui na 96.1, recebida aí com tanto carinho por vocês, pode ter certeza que a alegria e honra é toda minha, né? E em nome do Circuito Turístico das Grutas, a gente agradece pelo convite, pela parceria, porque afinal de contas é um território maravilhoso, né? Somos um destino turístico de renome nacional e internacional, e vir falar para os ouvintes da Rádio Cidade sobre tudo isso é realmente muito importante para nós. Então, muito obrigada por nos receber, muito obrigada pelo convite. Bacana demais, e nós é que agradecemos. Gente, daqui a pouquinho a Mariela ela vai falar aí, né, gente, de todos esses detalhes, coisas que a gente já conhece, viu? Muita gente, quando se não conhece, já ouviu falar, né, da Rota Peter Lund, Gruta da Lapinha, Gruta da Lapinha, quem nunca, né, em Lagoa Santa, tem aí Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas, e também Gruta do Maquiné, né, que fica em Cordesburgo. Essas joias aí mais conhecidas, todo mundo já ouviu falar em algum momento, não é? Mas a Mari vai falar também de outras joias pouco faladas, mas que ela vai trazer pra gente mais detalhes, explicar pra gente aí e reforçar o convite para que todos nós possamos conhecer, prestigiar, não é? Isso tudo que está aí bem ao ladinho de todos nós. Mas antes disso, Mário, eu gosto de saber um pouquinho, dar uma fuxicada, não é? Bora lá, fuxica aí. E aí eu quero saber, minha amiga, de onde você é? Você é filha de quem? Pois é, eu sou de Sete Lagoas e sou filha de José Teodoro da Silva e Maria Dulce Campolina França Teodoro, nascida e criada nas Sete Lagoas, né? E é isso aí. Infância toda lá em Sete Lagoas? Infância toda em Sete Lagoas, Jardim de Infância Luzia Barbosa, lá na Igreja Santana, no bairro Boa Vista, né? Colégio Regina Passes, com as nossas irmãzinhas franciscanas, né? E depois eu fui para outros voos, Colégio Promove, e aí já Belo Horizonte já me acolheu, fui fazer faculdade, né? Que bacana. Me formei em bacharelado em turismo inicialmente pelo Centro Universitário Newton Paiva, e é isso. E depois só voei mais um pouquinho, né? Aí fazendo meu mestrado em turismo e meio ambiente, e estou aí firme e forte para valorizar esse turismo maravilhoso que nós temos na região e desmistificar, porque as pessoas acham
que por as nossas cidades serem pequenas, elas não têm turismo. E elas se enganam, porque nós temos, assim, atrativos maravilhosos, internacionais, e o turista está aí, no dia a dia. Ele não está de bermuda florida, ele não está de chapéu, de óculos e câmera no pescoço, mas ele está aí com seu celular na mão, procurando tudo que tem de bom, né, nas nossas cidades, no circuito turístico das grutas. Bacana demais. Eu sempre reforço muito isso, Mari, porque as cidades aqui de toda a nossa região têm sim muita cultura, muita diversidade, né? Principalmente aí do meio ambiente, ecológico, e nos últimos anos, né? A gente tem dado mais espaço e valorizado mais esse turismo que valoriza a natureza. Não é? E é chegado o momento de nós não só, claro, né, termos o prazer de participar, né, de divulgar, mas também de chamarmos, né, as pessoas, como você bem disse, né, as grutas principalmente tem aí turistas de todo o mundo. Exatamente. Que vêm e que amam e que ficam fascinados, né? Além das raridades que as nossas cavernas oferecem, né? Nós somos o berço da paleontologia, né? Nós temos aí a Apacast Lagoa Santa com o encontro da Luzia, né? Que traduz aí o início da civilização das Américas, né? Datado aí de 10.000 a 12.000 anos. Ou seja, nós estamos falando de um território onde é a nossa gênese, é o nosso DNA. Né? Do Brasil. Do Brasil. Do Brasil, exatamente. Gente, olha, a gente vai para um rapidíssimo intervalo, esse primeiro bloco é um pouco mais... Mas na volta, inclusive, eu vou pedir aqui para Mariela ela falar mais, inclusive aí, sobre a descoberta, não é, de Luzia, que foi realmente um marco, porque a Luzia é a, digamos, mãe, né, como você bem disse, né? Sim, somos todos filhos de Luzia. Filhos de Luzia. E aí você vai entender, vai aprender um pouco mais e realmente faz toda a diferença aí na nossa, não só formação, mas também na nossa identidade. Isso, exatamente. E ter identidade é pertencimento, né? É sobre isso. Exatamente. Gente, olha, o papo vocês já viram que vai ser muito bacana. Radar Regional volta em instantes com muito mais. Informação de qualidade e as personalidades da nossa região estão em destaque no Radar Regional, com Juscelino Ferreira. De segunda a sexta-feira, das 16 às 18 horas, na Cidade 96. Radar Regional de volta, estamos de volta com ela, Mariela Janice França, que é gestora técnica da Instância de Governança Regional Circuito das Grutas. Mariela, é um nome grande, né? Sim, bem, tem até muita pompa, inclusive. Eu gostaria que você explicasse pra gente, né, sobre essa nomenclatura e como que ela faz aí toda uma diferença, né, nessa questão desse apanhado. Ok, é importante que os nossos ouvintes entendam que se trata de uma política pública de turismo, chamada de regionalização do turismo. Começa lá no Ministério do Turismo, é repassado para os estados, que por sua vez têm os municípios para serem agrupados enquanto circuitos turísticos. São as instâncias. Isso. Então, neste momento em que a gente precisa fazer com que as instâncias federal e estadual conversem com os municípios, aparece a Instância de Governança Regional. Ela que é o braço direito do Ministério do Turismo e da Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais, no trato da política de regionalização do turismo com os municípios. Então, todo o Brasil, a política está valendo, está acontecendo, e em Minas Gerais, de forma muito especial, nós somos referência para o Brasil. Minas Gerais é o primeiro estado a regulamentar a política de regionalização do turismo, é o primeiro estado a reconhecer
os circuitos turísticos como instâncias de governança regional. Então, associados em Minas Gerais a este programa são mais de 700 cidades em 48 circuitos turísticos. No nosso caso, o Circuito Turístico das Grutas são 16 cidades. Começamos lá em Lagoa Santa, São José da Lapa, Confins, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Capim Branco, Funilândia, Prudente de Moraes, Sete Lagoas, Fortuna de Minas, Cachoeira da Prata, Paraupeba, Caetanópolis, Jequitibá e Santana de Pirapama. Olha, tá vendo? Tá boa de memória. Ou seja, então são 16 municípios que planejam de maneira conjunta o desenvolvimento econômico da região a partir da atividade turística. Então, por que duas nomenclaturas? Ora, instância de governança regional e ora, circuito turístico. Porque quando nós precisamos organizar a política em conjunto com as cidades associadas, nós temos que trabalhar a política municipal de turismo, o plano municipal de turismo de cada cidade, o conselho municipal de turismo de cada cidade, o fundo municipal de turismo para garantir recursos para que o plano municipal seja tratado. Então, neste momento, nós estamos operacionalizando o processo. Nós estamos falando de lei, de organização, de atas, de reuniões, né? E quando a gente vai para o mercado, a gente vai levar promocionalmente toda essa organização, mas numa linguagem que o turista e o visitante querem receber. Exatamente. Então, quando eu vou para uma feira de turismo, levar o circuito turístico das grutas, as nossas 16 cidades, as nossas rotas turísticas, eu estou indo promocionalmente como um circuito turístico. E quando eu estou nos bastidores, em conjunto com os nossos prefeitos, os nossos secretários de turismo e cultura, os nossos assessores diretos, aí nós estamos trabalhando a instância de governança regional, que em Minas Gerais é em formato de associação sem fins lucrativos. Sim. Então somos 48 associações em Minas Gerais, 48 IGRs, consequentemente 48 circuitos turísticos, chegando aí a mais de 700 cidades dentro desse programa. Então a gente vai escutar Circuito dos Diamantes, Circuito das Águas, né? Circuito Lago de Três Marias e Circuito das Grutas. Exatamente por uma peculiaridade, porque o nosso produto principal, a nossa espinha dorsal, é a Rota das Grutas Peterlund, como foi dito no primeiro bloco, a nossa gênese. Exatamente, né? Era o que eu ia, antes de pular aí, né, para essa maravilhosa expedição do Peterlund, né, que começou com essa história maravilhosa que vem trazendo até hoje pra gente. O envolvimento, não é, dos municípios, dos gestores municipais, está contento? Está bacana ou pode melhorar ainda mais? Não existe nada pronto, né, que não possa melhorar. Sim. É claro que podemos melhorar e esse é o nosso objetivo. Nós temos prefeitos muito engajados, secretários municipais muito engajados e eu tenho orgulho de falar que nós somos um grupo multitarefas, nós somos um grupo multidisciplinar e temos muita coragem para fazer um planejamento estratégico bem robusto, pensando aí nos próximos 4 anos. Ele foi aprovado agora no mês de dezembro, né? Um planejamento estratégico bem robusto, pensando nas ODS da ONU, pensando na sustentabilidade, no turismo verde, ecológico. Excelente. Né? Então, eu só tenho a agradecer. Meus prefeitos são maravilhosos. Que maravilha. Né? E essa coisa de falar meus é porque são meus mesmo. Sim, né? E cada fico satisfeito, né? Porque isso que a gente espera, né? Isso. Porque é um trabalho que perdura. Ele vai perdurar e vai manter, assim como as cavernas, né? Como o nosso meio ambiente, né?
eles vão seguir adiante. Sim. Né? Então que haja realmente, né, todo esse empenho, né, e todas essas políticas que vão fazer com que permaneça por muito tempo. Aí vamos lá naquela história bacana aí, né, do nosso DNA. Isso. E quando eu digo nosso DNA, gente, é porque realmente lá foi encontrada Luzia, né, na região de Lagoa Santa, que é aí a mãe de todos nós, não é? E é importante. Como que começou a história, a chegada de Peter Lund e esse start? Vamos entender que a primeira coisa é Apacast Lagoa Santa, ao qual a cidade de Lagoa Santa tem o mesmo nome, Lagoa Santa. Sim. Né? Mas quando a gente fala da Apacast Lagoa Santa, nós estamos falando de um conjunto de municípios que começa na cidade de Lagoa Santa e vai até a cidade de Prudente de Moraes. Em Sete Lagoas a gente já começa um outro tipo de formação, uma outra Apacast estudada pelo grupo da UFMG, que é uma Apacast que sobe pelo Rio Paropeba, Rio São Francisco e vai chegar em Pernambuco. Então, nós somos sim uma região cástica. E esta região denominada como Apacast Lagoa Santa é uma região repleta de sítios arqueológicos, é onde nós temos a identidade do primeiro crânio das Américas, assim chamado, né, que é a Luzia. E este crânio foi encontrado no município de Pedro Leopoldo, na Apacast Lagoa Santa, num sítio arqueológico estudado, né? Muito estudado. Nós tivemos aí a contribuição de diversos cientistas ao trabalho do Peter Lund, que é um cientista dinamarquês que chega ao Brasil por volta de 1840. E ele vem com outro propósito e descobre as cavernas. Aí ele descobre a fauna, ele descobre tudo que envolve as formações rochosas. Ele começa a descobrir a megafauna, né? Os grandes animais, tatu gigante, a preguiça gigante, 6,20 metros de altura. Nossa. Né? O tatu com mais de 500 quilos, o tigre dentro de sabre, localizado na Fazenda Baú, que hoje é um atrativo turístico, né? É um empreendimento de turismo rural que fica no distrito de Fidalgo, em Pedro Leopoldo. Então, nós temos aí todas essas descobertas e ele, então, após tamanha riqueza encontrada, ele cataloga, estuda tudo isso, né? Hoje ele tem um museu em sua homenagem, que está no Parque Estadual do Sumidouro, que fica nos municípios de Pedro Leopoldo e Lagoa Santa. É um museu que conta a vida e toda a trajetória dele. E aí ele resolve simplesmente não ir embora. Ele adota o Brasil como sua segunda nação, escolhe onde morrer, escolhe onde viver, onde morrer, e deixa para nós um legado gigante, representado hoje pela Rota das Grutas Peter Lund, que está composta pela Gruta da Lapinha, que está no Parque Estadual do Sumidouro, Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas, e Gruta do Maquiné, em Cordesburgo, que foi a primeira, né, a ser estudada. Ele descobre Maquiné por acaso, ele passa por dentro, vindo de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, sentido Curvelo, e acaba se deparando com Cordesburgo e se encanta com o que encontra e dedica boa parte dos seus estudos a tudo que aquela maravilhosa e majestosa caverna, né, tinha a oferecer. Então, passamos então a partir daí a contar a nossa história, considerando tudo isso, né? Os sítios arqueológicos nos trazem referência de povos nômades, indígenas, né? Os sítios arqueológicos nos trazem referência de modo de comer, né? De se comportar, com experiências através de armas de caça, né? Utensílios de cozinha. Então o nosso território, ele é repleto dessas belezas, né? E a comunidade científica mundial simplesmente voltou os olhos para o Brasil, para Minas Gerais,
E isso para nós é um orgulho, né? Nós temos aí tanto a Pontifícia Universidade Católica quanto a Universidade Federal de Minas Gerais como os nossos principais pilares, né? De estudo, de teses, né? E nomes importantes. Que somados aí, como o professor Cartelli, Travassos e tantos outros que escrevem sobre todas essas descobertas para quem quiser, né, ler um pouco mais e descobrir um pouco mais essa região que é a APA Cast Lagoa Santa e que recebe aí todo esse estímulo a partir dos estudos do Lund, que tem, como já dito aqui, um museu em sua homenagem, né? Está lá no Parque Estadual do Sumidouro. É um dia maravilhoso. Nós vamos falar sobre essas oportunidades de visita às nossas cavernas, né? Ao Museu Peter Lund, que está lá também. E é isso. E conhecer mais sobre o nosso território, considerando que as nossas distâncias são tão pequenas. Da nossa primeira cidade à nossa última cidade, nós temos 157 quilômetros apenas. Dá para percorrer em pouquíssimo tempo. Em um final de semana você consegue visitar, né, as 3 cavernas. Gente, que bacana. Né? Gente, vocês viram que eu fiquei quietinho, caladinho, porque é uma verdadeira aula, né? E nós entendermos, né? A sua linha do tempo aí foi sensacional, nos explicando tudo isso. E no próximo bloco nós vamos aí falar, né, sobre como conhecer, como chegar até esses lugares, não só conhecer as grutas, conhecer a natureza ao redor, mas também aí conhecer os costumes, alimentação, vida, né, nesses arredores. Okay. Bacana demais, né? Bacana demais, vamos lá. Gente, que sensacional isso. Obrigado, viu? Tá sendo uma verdadeira aula para todos nós aqui, com certeza. E o Radar Regional volta em instantes. Informação de qualidade e as personalidades da nossa região estão em destaque no Radar Regional, com Juscelino Ferreira. De segunda a sexta-feira, das 16 às 18 horas, na Cidade 96. Regional de hoje, uma verdadeira aula, sim, com a Janice, né, com a Mariela Janice França, que ela é, gente, gestora técnica, né, da instância de governança regional de turismo Grutas, do Circuito das Grutas, e claro, né, está sendo aqui a nossa professora, a nossa mestra, não só trazendo informações, conhecimento, mas realmente uma verdadeira aula, viu? Muito bom mesmo. Eu, particularmente, estou muito satisfeito. Então se prepara demais, porque tem mais. Senta que lá vem. Hoje, Mariela, vamos falar agora então sobre como, né, quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando, como chegar até todas essas maravilhas. Então, o Circuito Turístico das Grutas é composto por 6 rotas turísticas. Considerando que as grutas, as grutas abertas à visitação, com estruturação, né, turística, guias, portaria, são 3. Nós temos aí a Rota das Grutas Peter Lund como a nossa rota principal e temos 5 rotas complementares que vão trazer um outro tipo de energia para esse território. Frango e cachaça, doces e quitandas, natureza e aventura, museus e igrejas e cores e fitas, onde nós temos aí artesanato, manifestações tradicionais populares e temos as nossas personalidades. Chico Xavier, Clara Nunes, Guimarães Rosa, nosso saudoso Zacarias, enfim, nós temos um território rico em música, em arte, em literatura, a partir das nossas personalidades, e em cada uma das suas cidades nós temos aí os seus memoriais, os seus museus que contemplam a vida e a obra dessas personalidades. Então, quando a gente fala de Rota Cores e Fitas, nós estamos falando de tudo isso e muito mais. Eventos que envolvem essas personalidades, eventos de música. Quando falamos de Clara Nunes, falamos do Festival Clara Nunes em Caetanópolis. Sim. Né? Quando falamos de Chico Xavier, nós falamos de espiritualidade e o Festival de Luz em Pedro Leopoldo. Quando falamos de Guimarães Rosa, nós falamos do Museu Casa Guimarães Rosa e da Semana Rosiana em Cordisburgo.
Então é sobre isso, é sobre um território que, para além das cavernas, ele transborda gastronomia. A Rota Frango e Cachaça, ela traz uma oportunidade de 31 restaurantes como dica, para que o nosso visitante, o nosso turista, quem nos ouve, possa conhecer um pouco mais da nossa gastronomia. No Instagram, Circuito das Grutas MG, no nosso Linktree, tem todas as rotas. Quando vocês clicarem lá na rota Frango e Cachaças, vocês vão encontrar o franguinho tradicional no fogão a lenha, né? Aquele franguinho caipira com quiabo, com o anguzinho de milho verde, mas vocês vão encontrar releituras de chefes maravilhosos, né? Que vai desde um sanduíche com um bife artesanal de carne de frango até uma tulipinha gourmet de frango com um molho agridoce de goiabada. Então, começamos aí pela gastronomia, estendemos pelos doces e quitandas com muita tradição. Aí a gente perpassa por Paraopeba, com as suas quitandas maravilhosas, com seus biscoitos gigantes. Vamos lá também para Sete Lagoas, né? Nós temos lá diversos produtores de queijo, do doce de leite. Gilberto Doceiro tá bem ali no mercado municipal, né? Com produção maravilhosa. Além deles, nós passamos também por Capim Branco, com a produção dos orgânicos, né? Exporta a tecnologia dos orgânicos para o mundo, Capim Branco, né? Então, quando a gente vai aprofundando nas nossas rotas, a gente vai descobrindo o que as outras cidades também têm para oferecer. Então, além dos doces e quitandas, Dona Eva em Caetanópolis, maravilhosa, a Rota das Doceiras da Lapinha, do distrito de Lapinha, em Lagoa Santa. São 13 famílias envolvidas que contam a história do doce desde as fazendas, Fazenda Samambaia, com pomares maravilhosos, e com aquele desperdício de fruta começa a se perceber que aquela fruta poderia ser alimento, poderia ser negócio. Aí advém quitandas, advém os próprios doces em calda, cristalizados. Chegamos no Quilombo, em Fortuna de Minas, com produção de doces, né? Dentro da concepção quilombola. Chegamos em Paraopeba, também no Quilombo da Pontinha, com toda a tratativa do piqui sendo trabalhado em castanha de piqui, em creme de piqui, sabe? 100% pronto para ser oferecido para o mercado, com marca, com registro. Então, assim, tudo isso nos dá muito orgulho, porque a gente sabe que tem um território que, para além das grutas, as pessoas podem desfrutar de muito mais. As nossas igrejas, né? A gente costuma falar que os nossos templos, eles contam muito sobre quem nós somos. A religiosidade do povo mineiro é diferente, né? Quando falamos nas folias de reis, nos congados, nas pastorinhas, São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, nós estamos falando dos estandartes da nossa fé, estamos falando de quem nós somos. Então, enquanto esse turista vem, ele vai visitar a gruta, mas ele vai conhecer os restaurantes, vai comer o nosso frango, ele vai visitar as nossas rotas e vai levar o doce para casa, vai levar o doce para a família, para os amigos. Ele vai desfrutar de eventos maravilhosos, né? Nós aí estamos vindo do pré-carnaval e carnaval. As nossas cidades, a palavra é essa, viu, gente? Bombou! Nosso carnaval bombou. Realmente foi maravilhoso. Turismo não só do turismo das grutas, mas turismo de costumes, de tradições, não é? De todas as tradições, né? Culturais, o turismo alimentares. Rural nos leva a cachoeiras maravilhosas, nos leva de encontro à Cordilheira do Espinhaço, em Santana do Pirapama, com 3 distritos maravilhosos, né? Fechados, Inhames e Rio Preto, com
com oportunidades de trilhas, né, de caminhadas, de usufruir de tudo que a natureza nos propõe. Então é muita coisa, parece, tá vendo, gente? Parecia pouca coisa, pois é, muita coisa. E aí, né, quem está nos ouvindo, e eu também quero saber como que eu faço para fazer aí um pacote, um junta, através aí o Circuito das Grutas pode nos ajudar a chegar assim, olha, faça por aqui, vá por ali. Vamos lá, nós temos duas ferramentas importantíssimas. O site do circuitodasgrutas.com.br. As 16 cidades lá estão, né? Nós temos lá também um descritivo das nossas unidades de conservação, que é o Parque Estadual do Sumidouro, o Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato, o Monumento Natural Estadual Peter Lund, Gruta do Maquiné, e a Flona de Paraupeba, que integra, além também do Parque Cerca Grande, em Matozinhos, com uma diversidade maravilhosa, já pronto para receber escolas para o turismo pedagógico e também o turismo científico. Então, nós temos aí o nosso site, as abas são muito claras, definidas aí por turismo de natureza, por turismo gastronômico, né? Por turismo religioso. Então, a primeira ferramenta é o site do circuitodasgrutas.com.br. Tem eventos que são em tempos definidos, em datas certas, mas no geral dá para visitar tudo. E a segunda ferramenta é o nosso perfil no Instagram. Nos sigam lá, né? Circuito das Grutas MG. Tá, pessoal? E quando entrar no Circuito das Grutas MG, no Linktree, tem rota por rota e um calendário de eventos âncora do Circuito das Grutas. Dá para fazer um planejamento bem feito, né? Janeiro, fevereiro, que vai levar vocês a cada cidade a partir daquele evento que representa aquela cidade. Quando eu vou para o evento, eu chego um dia antes, eu visito gruta, eu crio a oportunidade de ir até uma cachoeira, de visitar um museu, né? De comer a nossa boa comida. Então dá para aproveitar o ano inteiro fazendo uma programação aí, vamos colocar no fim de semana. Se fizer uma programação a cada fim de semana, dá para aproveitar o ano inteiro. Com certeza. E às vezes a gente fica procurando fora, sem saber o que tá dentro. Tá do lado. E o que tá dentro, gente, é simplesmente espetacular, sabe? Nós temos muita coisa para ser vivida, né? Nós temos muitas experiências que realmente retratam a vida de como somos. A agricultura familiar hoje, em parceria com a Emater, tem sido uma ferramenta maravilhosa para o Circuito das Grutas, né? Porque tem levado, como a gente disse aqui, desde os licores, as geleias, né? Até o piqui, né? Para visitantes e turistas. E isso tem gerado não só renda para o município como um todo, mas para famílias, para especificidades, como por exemplo as comunidades quilombolas. Sim, e por isso que eu disse anteriormente que o agrupamento de municípios tem um potencial gigante, que é o foco do desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda. Porque as pessoas acham que turismo é só lazer. Só que por trás desse turismo tem toda uma organização de cada cidade, de cada atrativo turístico em sinalização, né? Em infraestrutura, estradas, sinal de internet, garantir aí um hospital, né? Um posto de saúde para atendimento, uma segurança pública, limpeza pública, praças floridas, né? Ou seja, tem toda uma estruturação por trás do que o turista recebe quando ele chega. Geração de emprego e renda para todo mundo. E é sobre isso. É sobre isso, bacana demais. É sobre isso. Gente, olha só, parece que nós temos muito tempo, mas infelizmente não. Estamos chegando ao final da nossa entrevista, infelizmente também ao final do programa. Nós vamos para um rapidíssimo intervalo, nosso último, infelizmente, mas voltamos em instantes. Informação de qualidade e as personalidades da nossa região estão em destaque no Radar Regional, com Juscelino Ferreira. De segunda a sexta-feira, das 16 às 18 horas, na Cidade 96.
Tempo voa, quando a prosa é boa, a companhia melhor ainda. Gente, a gente nem vê passar o tempo, né? E eu já quero, com esse retorno, agradecer, viu, Mariela Janice França, Mari, já chamei ela de Mari aqui o tempo inteiro, durante o intervalo. Vai agora Mari também, que gente, a gestora técnica da instância de governança regional de turismo Grutas, do Circuito das Grutas. Minha amiga, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Já quero deixar aí um convite para você voltar, para nós falarmos mais, né, de cada evento, de cada cidade, contar histórias, que eu sei que tem muitas, mas eu quero que você sinta-se à vontade para voltar quando der, tá bom? E muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço, Juscelino, que prosa boa, né? Então. E eu aproveito esse finalzinho para deixar registrado aqui o abraço do nosso presidente Clécio Gonçalves, né? O Clecinho, prefeito de Cachoeira da Prata, a você e a todos os ouvintes da Rádio 96.1. Clecinho que está lá com essa batuta, nos guiando com uma diretoria muito bem montada. Eu gostaria de aproveitar e agradecer a presença também aqui nos estúdios conosco do nosso diretor financeiro Flávio Pereira, que é o coordenador de Cultura e Turismo de Paraopeba, né? Nosso braço direito. Flávio está aqui nos dando esse apoio nessa tarde, agradeço imensamente. E é isso, e deixar o abraço, né, em nome da nossa diretoria, dos nossos prefeitos, e dizer para todo mundo que está nos ouvindo, entrem no Instagram, né, na nossa página, Circuito das Grutas MG, comece a nos seguir, porque vocês vão ter todas as informações lá. Vai desde a festa do alho ao Festival Delícias da Lapa, ou seja, festival de luz, rodeio show, né? É muita coisa boa. É muita coisa. Semana Santa que tá aí. Então tem muita informação, além de todos aqueles equipamentos que estão abertos à visitação, né? Com informações de valores de ingresso, né? De horários de funcionamento. Então é isso. É convidar a todos vocês para viver as melhores experiências no Circuito Turístico das Grutas. Agradecer mais uma vez a oportunidade ao Marcelinho pelo convite, a você, Juscelino, né? E é isso, Circuito Turístico das Grutas é muita experiência boa, é muita natureza, é muita cultura, é muita história e faz parte do nosso DNA. Bacana demais, gente. Eu ficaria aqui mais um tempão conversando e querendo saber de mais histórias, mas a Mariela França vai voltar aí futuramente. Muito obrigado mais uma vez, né? E obrigado a você, nosso ouvinte querido, ligadinho aí no Radar Regional, ligadinho na Rádio Cidade. O papo foi bom, não é? Pois é, então vamos saber mais, vamos valorizar, dar valor a tudo que nós temos, que é muita, mas muita coisa boa mesmo. Gente, com esse papo maravilhoso, eu me despeço, né, da Mariela, dos convidados aqui, de vocês aí ligadinhos no nosso programa.